O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em formato de cunha. Para outras, como um cone. Mas, independentemente da forma que assumiu, ele sempre foi o número 1. Sua história é a nossa história. É uma história de lutas, de sabedoria, uma história sobre as origens dos números. Nós veremos como o 1 ajudou a criar as primeiras cidades, como ajudou a construir impérios e como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Também conheceremos sua participação no modo de funcionamento do dinheiro. Por fim, veremos como o 1 se associou ao 0 para dominar o mundo em que vivemos hoje. O mundo digital que funciona com 1s e 0s. These words that I'm now speaking were first written down on my computer using a code of 1s and 0s. Even my image coming into this digital TV has been sent through the ether as a series of 1s and 0s. So how did these two digits come to dominate our world? They didn't always. In fact, for most of human history, 0 simply didn't exist. It's 1 that really counts. A história do número 1. Então, de onde veio o 1? Bom, sua história começa no início dos tempos, há 3.042.659.000 anos. Desde o dia em que o primeiro 1 se libertou da sopa primordial e alcançou terra firme e seca. Not really, just joking. In fact, the origins of 1 are shrouded in mystery. Trata-se de um mistério que somente nossos mais remotos ancestrais poderiam esclarecer. A certa altura, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a utilizar o 1 para fazer uma contagem. Mas quando? Ever since man could make marks on bones, he's been, well, making marks on bones. But what about the fellow who scratched marks like this 150,000 years ago? Is it possible that he could have been counting? Could these scratches represent a series of 1s? Well, the experts tell us that, giving due weight to the scientific and archaeological evidence, they haven't a clue. O que eles já sabem ao certo é que o 1 é muito mais novo do que nós. It's not until quite recently, a mere 20,000 years ago, that we get the first really solid evidence that 1 existed and that someone was using it for counting. O nascimento do número 1. É claro que ele não era assim quando surgiu. Na época, o 1 era apenas um risco em um osso. Neste osso, ele é conhecido como o osso Shengo. It was found quite recently in the Congo. And look, you can see these scratches. We know that each represents a 1. How can we be so certain? Well, someone must have been counting, because there are 60 scratches along this edge of the bone and another 60 along this edge. And on the back, they're in equally numbered groups. And you can't do that without counting. O osso Ishengo pode ter marcado um momento crucial para a humanidade. Os zoólogos nos dizem que outros mamíferos conseguem contar até 3 ou 4, mas não vão além disso.
Transformando o 1 em um risco, nossos ancestrais foram capazes de contar até 4, 5 ou 6, se fossem sujeitos bem espertos. Na verdade, podiam contar o número de uns que quisessem. And that is what gave us the edge over the lions and the tigers. From now on, counting knew no limits. One was growing up into a big boy. Nessa mesma época, os seres humanos estavam deixando a faixa da pobreza. E esse fato mudaria para sempre a história do 1. Eles pararam de viver em cavernas e começaram a construir seus próprios refúgios, as casas. O próximo grande evento na vida do número 1 aconteceria na antiga civilização dos Sumérios no Oriente Médio, perto do ano 4000 a.C. Aí está. Around this time, the people of Sumer decided to give one his independence. They stopped scratching on a bone and set him free by representing him as a token. Essa transformação mudou não apenas a vida do 1, mas o curso da história. The invention of tokens allowed the Sumerians to do something that nobody had done before. If you add notches to a stick or a bone, you can do just that, add. But with tokens, you can take away. So, say you've got 6 chickens and you eat 5 of them. Oh, look what you've got. Indigestion. No. You've invented arithmetic. It was the biggest breakthrough in one's life so far. But why did it happen here? To find out, we have to go somewhere where it didn't. Conheça os Walfres do interior da Austrália. Esse povo vinha tocando a vida aqui há 35 mil anos, mais ou menos, até que um antropólogo apareceu e notou que eles não usavam números. People get very interested in wordplay because in our language we don't use numbers. We have a word for one, but that's about it. Até recentemente, os Walfres viviam sem usar números. Mas como é que eles conseguiam? The things that you do in your world are done differently here. Take Jabberjay here. He never grew up with any numbers at all. Nerba Jabberjay. I'm not martida. Kienra. Kalaminita Kodoro. Pan. Bijan. Jabberjay dá o nome de seus netos, mas não diz 4. Não faz parte do seu vocabulário. Pan. Walfres das velhas gerações não falam em termos de períodos exatos do dia, referem-se apenas à posição do sol. Nem falam em distâncias, porque sua terra não é mapeada com números, mas com canções que contêm todas as informações que eles precisam. Esses cantos tradicionais, profundamente enraizados em sua cultura, são fonte de imenso orgulho nacional. O fato é que na tradicional vida Walfre, eles não precisam de um sistema numérico, tampouco de aritmética. Então, por que do outro lado do mundo, 6.000 anos atrás, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o 1 em um cone e inventar a matemática? What was so different about life in the Middle East? I mean, why were people here so keen to get into maths, of all things?
maybe it was because there were so many people living in the same place. Diferentemente dos Walfres, os sumérios viviam em cidades, e cidades precisam de organização. Os grãos tinham de ser estocados e distribuídos, e para descobrir quanto cada pessoa devia receber, a aritmética era essencial. Foi por isso que os sumérios transformaram o em peças na forma de cone. Essas peças tornaram possível a aritmética exigida para mensurar riquezas, calcular ganhos e perdas, e o mais importante, coletar impostos. Podemos culpar a vida nas cidades pela invenção da matemática. The ability to do arithmetic wasn't the only thing the Sumerians needed for their civic programs. They also needed to be able to keep a permanent record of their calculations. But hold on, the written word hasn't been invented yet. Numbers, it seems, were the world's first writing. Aconteceu assim. Números específicos de peças eram colocados em envelopes de argila por segurança. Os envelopes eram então fechados. Mas após fechar o envelope, como você se lembraria de quantas peças ele continha? Tinha um probleminha aí. Mas espera um pouco. Pegava-se outra peça para fazer marcas no envelope. Tantas marcas quanto fossem os cones colocados lá dentro. Então, alguma mente brilhante percebeu que o envelope não era necessário. Na verdade, nem os cones eram. Bastava simplesmente fazer as marcas diretamente em um tablete de argila e pronto. Tinha-se o registro dos números. A noção de escrita havia nascido. Os matemáticos sumérios já conseguiam manter registros permanentes de seus cálculos que podiam se tornar mais complexos do que nunca. Poucas pessoas eram iniciadas nos mistérios dos números, e elas eram treinadas desde a infância. Tornaram-se uma elite poderosa e muito bem paga que até hoje nós valorizamos. Isso mesmo. O maior presente dos sumérios para o mundo foi o reverenciado contador. O número 1 foi disciplinado e organizado como jamais fora. Tornou-se uma ferramenta poderosa que podia ser usada, por exemplo, para construir impérios. Exatamente o que aconteceu com o número 1 em sua encarnação seguinte. O número 1 se torna uma medida. Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Nas mãos dos sumérios, o 1 havia se tornado parte de um complexo sistema de contagem. Os egípcios iriam estender seus talentos ainda mais. Além de caminhar lentamente, não sorrir e manter-se em formação, os egípcios amavam coisas grandes. Grandes edifícios, grandes estátuas e grandes exércitos. Também criaram números realmente grandes. E o modo como eles os escreviam nos oferece um fascinante reflexo da hierarquia da sociedade egípcia. Primeiro, os números do homem comum, do dia a dia. O número 1 era representado por uma simples linha. O 10 era uma corda. O 100, uma corda em espiral. Todos humildes números para os trabalhadores. Mas então vinham os números para os aristocratas, números para impressionar. 1,000 is a lotus, symbol of pleasure. 10,000, a commanding finger. And then the number for pharaohs, a number the Sumerians never even dreamt of. 1,000,000. The sort of number only a pharaoh would need to count his prisoners. Era o primeiro 1.000.000 da história. E o símbolo que eles usaram foi o de um prisioneiro implorando perdão. Ou será um contador implorando para não ter de contar mais prisioneiros? De qualquer modo, o número 1 nunca esteve tão ocupado. But one had another job the Egyptians wanted it to do. Perhaps the most important job of all.
Eles precisavam que o número 1 ajudasse no canteiro de obras. Os egípcios eram construtores entusiasmados e davam muito valor à beleza. Mas é impossível criar belos edifícios sem medir com precisão. E não dá para medir com precisão sem saber qual é a sua unidade. Ou seja, o que você quer dizer quando se refere ao 1. Para resolver esse problema, os egípcios fariam algo que ninguém fizera antes. Definiriam sua própria versão do número 1. Ela se baseou no comprimento do braço de um homem, do ombro à ponta dos dedos, mais a largura de sua mão. O número 1 passou a ser conhecido como cúbito, a medida para todas as coisas. A incontestável régua. Estes uns oficiais, os cúbitos mestres de tão importantes, eram guardados com todo o cuidado nos templos. Faziam-se cópias deles que eram então distribuídas para que em todo o império, em qualquer projeto em construção, todos soubessem o que se queria dizer com 1. And with this simple measuring stick, the Egyptians were able to complete their vast construction projects with astonishing accuracy. Se o número 1 não tivesse se tornado o cúbito, algumas maravilhas do mundo poderiam ser, um pouco menos maravilhosas. By transforming one from counting things to measuring things, the ancient Egyptians hadn't just opened up a whole new world of bespoke tailoring and fitted carpets. They had made one the measure of all things. One had become the ruler. But its destiny was even more special. One was about to become the essence of the universe.